Inicialmente agradeço o convite da Associação Assistencial Espírita Messe de Amor para falar sobre a obra de Amélia Rodrigues. O nome do projeto em que o estudo se insere, Jesus, Luz de Nossas Almas, não poderia ser mais feliz e apropriado. Por certo, Jesus é a luz de nossas almas. Seus ensinamentos, seus exemplos, tudo o que dele vem nos orienta e ilumina. E Amélia Rodrigues, com suas descrições minuciosas e poéticas, consegue tornar a figura do Messias muito próxima do leitor. Jesus surge ainda mais admirável nas descrições da poetisa. Quando quero sentir Jesus mais próximo, mais real, mais presente, costumo reler os livros escritos por Amélia, mediante a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Escolhi, para objeto do estudo de hoje, o capítulo 3 do livro Primícias do Reino, intitulado O Celeste Canto, ou melhor, O Excelso Canto. Nele, Amélia, com rara delicadeza, disserta a respeito do em si já muito formoso Sermão da Montanha. Gandhi, que não era cristão, disse que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Disse que esse sermão pode ser considerado o resumo de todos os ensinamentos dados por Jesus. Durante muito tempo, não entendi a importância dele. Foi lendo o capítulo de que tratamos hoje que finalmente penso ter compreendido a grandeza das lições que ele retrata. Convém lembrar que na época de Jesus considerava-se que os doentes, os sofredores, os miseráveis estavam apartados de Deus. As experiências dolorosas que viviam significam que eram pecadores, mal vistos pela divindade. Em razão disso, os doentes e sofredores deveriam fazer sacrifícios a fim de conseguirem o perdão e a bênção de Deus. Como nem Deus gostava deles, eram desprezados pelos homens. Se as doenças eram graves, eram abandonados pelas próprias famílias e encaminhados para o vale dos leprosos ou dos imundos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Se a doença não era grave, ainda assim era considerada um sinal de impureza, de forma que os doentes, mesmo quando não expulsos, eram meramente tolerados. Jesus, ao proclamar a bem-aventurança, ou seja, a felicidade dos que sofrem e choram, alterou completamente o paradigma. O sofrimento terreno, a doença, as angústias não eram mais sinal de desprezo por parte de Deus. Eram apenas uma agrura natural ao viver, que, se suportada com dignidade, marcava o sofredor para a felicidade no futuro. Jesus proclamou a bem-aventurança e deu uma utilidade, um fim à dificuldade. Haveria algo bom na sequência. A dor já não era mera ou necessariamente um castigo, pois objetivava de forma clara que o doente atingisse um estado superior. Algo muito bom o esperava ao final da empreitada. Doentes não eram mais apartados, mas eleitos de Deus. E Jesus também proclamou a bem-aventurança dos misericordiosos, dizendo que alcançariam misericórdia. Ou seja, Deus não desprezava os sofredores, de modo que os homens também não deveriam fazê-lo, pois para alcançar misericórdia é preciso ser misericordioso. Com quem se exercerá misericórdia, a não ser com quem precisa dela, com quem é carente,
doente, desvalido das mais diversas formas. Jesus sempre exemplificou isso, acolhendo e curando leprosos e doentes de toda sorte, como a mulher hemorroísa, cegos e paralíticos. Na sequência, os apóstolos fundaram a Casa do Caminho para abrigar os sofredores do mundo. Com isso, lentamente a humanidade criou a cultura de cuidar do semelhante que sofre. Incontáveis foram e são os religiosos e instituições que se dedicaram e se dedicam a esse trabalho, inspirados pela figura de Jesus e de seus ensinamentos. Ao analisar essa passagem, Amélia, sempre de modo poético, anota a pequena divergência que há entre os evangelistas a respeito de se Jesus subia ou descia a montanha quando começou a falar. Segundo ela, descer pode simbolizar o Filho do Homem que desce ao encontro dos sofredores, vencendo dificuldades para resgatá-los do abismo evolutivo em que se encontravam. Da necessidade de ir ao encontro do semelhante que sofre, é viciado, possui maus hábitos, para resgatá-lo, mas isso sem envolver-se em querelas, sem macular o próprio íntimo. Descer para socorrer, sem decair, sem se conspurcar. Subir a montanha pode significar o esforço para vencer as próprias dificuldades, a fim de refazer o caminho, viver os ensinos de Jesus, dignificar-se, caminhar para o alto. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem seriam os pobres de espírito? Afinal, há tantos pobres em sentido material, mas ricos de orgulho, de revoltas, de mágoas, de todas as paixões negativas. A pobreza em questão pode ser entendida como humildade, pobreza como a ausência de apego aos bens do mundo, sem desprezá-los, pobreza como liberdade do egoísmo, do peso que é querer tudo para si, achar-se melhor do que os outros. Esses pobres defendem os direitos alheios, livres de baixezas. Essa pobreza equivale à paz, a trazer desde já o reino dos céus dentro de si. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. No mundo, todos choram, tanto os que ocupam tronos, como os que jazem no abandono, cheios de enfermidades. O choro de que se trata é o denominado bem-sofrer. É o choro a sós com Deus, não o choro que se revolta contra Ele, que reclama, que faz estardalhaço. A lágrima, tocada de esperança, já revela a presença divina no íntimo do ser. Esse choro traz paz, traz o consolo, como promessa da felicidade que virá na sequência para quem sabe viver, vencer as dificuldades da vida. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa bem-aventurança é interessante, pois Jesus também afirmou que o seu reino não era deste mundo. De outro lado, os bens da terra sempre foram colhidos pelos espertos e pelos violentos. Uma interpretação coerente é que a felicidade dos mansos ou brandos consiste em merecer permanecer na terra quando ela se converter em um mundo de paz. A respeito da brandura ou da mansuetude, convém refletir sobre a virtude da doçura, que é um seu corolário. A doçura
é uma força tranquila e pacífica. Mesmo quando precisa se posicionar, a doçura o faz da forma mais suave possível. Sua essência é basicamente uma recusa em causar sofrimento. Se há várias maneiras de fazer ou dizer algo, a doçura gasta tempo descobrindo a mais suave, a que menos constrange, a que menos fere. A pessoa doce não corta, quando pode desatar. Se há um nó, o modo mais simples e rápido de resolver a questão é cortando a corda, mas é também o mais traumático. A doçura é muito preciosa nos relacionamentos humanos, quando se trata de mantê-los ou mesmo de terminá-los. Em geral, há capricho e empenho na conquista, na sedução. É necessária a mesma atenção no dia a dia e especialmente ao término, para não causar traumas desnecessários. Enfim, é preciso ser doce, ser cuidadoso e suave nos relacionamentos, tanto quanto possível evitar causar ou aumentar o sofrimento do semelhante. Se algo desagradável precisa ser dito, buscar a forma mais sutil. A verdade é como uma pedra preciosa. Se é atirada na cara de alguém, fere e desagrada, embora o seu valor natural. Mas se é apresentada em um belo embrulho, ela pode ser recebida como um presente. O cuidado em embalar com suavidade o que se fala e o que se faz, para não ferir, ou ferir o mínimo possível, é a virtude da doçura. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. São incontáveis os criminosos impunes no mundo. Quantos políticos e governantes são indiferentes para com as dores do povo? Fome e sede de justiça. A lei divina é perfeita e cuida de todos. Não há nada que se faça e que escape ao crivo divino. Todo ato de misericórdia, de bondade, de compaixão é preciosamente recolhido para gerar felicidade. Mas as dores semeadas nos caminhos alheios também contam. É preciso cuidado para não se tornar a causa de injustiças, mas para também não se amargurar com coisas que parecem inelutáveis, por seres cruéis, aparentemente felizes. Deve-se viver com dignidade, fazer o possível para que o bem se implante no mundo, mas não conspurcar o próprio íntimo, não se tomar de raiva de quem erra. A fome e a sede de justiça serão saciadas. A verdade surgirá. Os desajustes serão corrigidos. Tudo com o toque de misericórdia do Pai Celeste. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tem-se aí o inequívoco chamamento à vivência do bem em todas as suas formas. Não basta viver com retidão, evitar a corrupção. É preciso cuidar para não cair, mas também ser bondoso, ter compaixão de quem cai, de quem ofende, de quem magoa e espezinha. A vida não é uma guerra, não precisa ser uma disputa feroz, como ocorre com os animais da selva. É possível desarmar-se e auxiliar o semelhante, que não é um adversário, alguém a ser vencido. Aqui cabe lembrar a divisa adotada pelo Espiritismo de que fora da caridade não há salvação.
objetivando obter o melhor conceito de caridade. Na questão número 886 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga a espiritualidade superior qual o verdadeiro sentido dessa palavra segundo a entendia Jesus. Obtém a seguinte resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Essas três virtudes, benevolência, indulgência e perdão, correlacionam-se com as três faculdades da alma, consistentes em agir, pensar e sentir. Sempre que se relaciona com o semelhante, o homem lança a mão dessas faculdades. O sentir refere-se à percepção do mundo, ver, olhar, tocar, receber impressões, as mais diversas do mundo exterior. Após receber essas impressões, há o processamento interno do que se captou. Trata-se da reflexão. Na sequência, há a fase da ação, na qual o ser modifica o exterior com sua conduta. Primeiro, ele é atingido pelo exterior, depois processa em seu íntimo o que recebeu e finalmente modifica o mundo externo em um círculo interativo constante. O perdão das ofensas é uma virtude que se reflete, que se relaciona com a capacidade de sentir. A criatura caridosa sente perdoando. Trata-se de uma habilidade imprescindível para a construção e o preservamento de relacionamentos harmônicos. Sentir perdoando. Dentre todos os espíritos que já portaram na Terra, apenas Jesus não era puro. Consequentemente, apenas ele jamais errou. Todos os demais, pouco ou muito, cometeram ou cometem erros. Se tudo for levado a ferro e fogo, a vida vira uma batalha e a criatura vive ofendida, magoada, revoltada. O perdão funciona como um filtro. Ele impede que o mal que há no mundo, revelado mediante atos equivocados dos semelhantes, penetre no íntimo de quem se habituou a perdoar. A indulgência para com as imperfeições alheias liga-se à faculdade de refletir, implica fazer um juízo suave das fissuras morais alheias, ao que os outros fazem ou são e que parece errôneo. Com o sentir, percebe-se a realidade do mundo exterior no qual o próximo se insere. Isso se refere ao perdão. A indulgência, ela se refere à forma como essas informações captadas do exterior são processadas no íntimo do ser. É uma questão de valorizar o bem em vez do mal e de temperar com certa doçura o próprio refletir sobre o semelhante, de procurar justificativas sérias para o comportamento do outro, de refletir sobre suas muitas virtudes e valorizá-las mais do que um simples erro ou defeito. A benevolência, finalmente, refere-se à faculdade de agir e supõe fazer o máximo de bem possível para todos, não apenas dar esmola, que é muito pouco, embora também se insira no conteúdo da virtude. Sob esse enfoque, para ser caridoso, é preciso tornar-se um agente do progresso e auxiliar o semelhante a ser o máximo que ele puder, evidentemente sem violar o seu livre-arbítrio. É necessário instruir os ignorantes, educar os viciosos, amparar os enfermos, compreender os de difícil trato. Como se vê, a caridade
é uma declarada opção pelo bem. O homem caridoso, ele sente perdoando, de modo a não permitir que o mal que há no mundo e se revela no agir equivocado do semelhante penetre na sua esfera íntima. Ele reflete com indulgência, valorizando o bem em vez do mal, no que se refere às falhas do próximo, e age com benevolência ao fazer todo o bem que lhe está ao alcance. A caridade é a misericórdia em sua plenitude. Quem for misericordioso alcançará a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É preciso cuidar dos sentimentos que refletem nossas vivências, os pensamentos que cultivamos ao longo dos tempos. Ser decente nos atos é algo importante, mas é pouco. Gradualmente é preciso educar os sentimentos, prestar atenção no que brota espontâneo do nosso íntimo, quando somos ofendidos, contrariados, decepcionados. Sentimentos são uma espécie de pensamento que se denomina de passivos. Eles foram tão cultivados de forma racional que se tornaram uma segunda natureza. Por serem passivos, eles simplesmente ocorrem conosco. Nós não escolhemos sentir ódio, raiva, amor, tristeza. Se esses sentimentos são desequilibrados, formam as chamadas paixões negativas, como ira, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo. Convém prestar atenção nisso e ir domando o próprio íntimo. Quando a criatura logra ter um coração puro, segundo o dizer evangélico, ela vê a Deus. Deus é uma inteligência cósmica. Ele não pode ser visto com o olhar humano. Ver aí é uma metáfora. Aliás, em A Gênese, que compõe a codificação espírita, consta que apenas espíritos puros detêm o sentido que torna possível a visão de Deus. Como é um sentido novo, desconhecido da humanidade, certamente a visão aí está sendo tratada em sentido figurado. A visão, afinal, a visão em si já é um sentido de que dispomos. Mas quem se livra de paixões, quem adquire um olhar puro, que vem de um coração limpo, vê Deus em todo lugar, identifica-o no semelhante que sofre, nos animais, nas plantas, no céu azul, nas estrelas, no sol. Passa a estar em harmonia como o divino. Simplesmente ama. Ama a si mesmo, a Deus, ao próximo. Lança ao mundo um olhar doce e generoso. Aproxima-se da divindade a ponto de poder dizer que a vê em tudo, na medida em que é possível a um espírito que ainda não seja puro entender o divino. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pensamento geral costuma ser de desalento, de desesperança, de pessimismo, de luta e contenda, nós contra eles, eles contra nós. Já semear a paz é ter confiança em um Deus que é infinitamente sábio, justo e bondoso, onipotente, onipresente, pleno de misericórdia. Essa fé que engendra esperança pacifica a criatura. Apenas alguém com paz íntima pode semear a paz, ajudar a espalhá-la.
em todos os momentos, em todos os ambientes, confiar, animar, confortar, conciliar, enfrentar as dores do mundo, os fortes desonestos, mas sem ceder ao império da força. Possuir uma força tranquila, serena, expor a própria visão do mundo, otimista, confiante, mas não fantasiosa ou apartada da realidade. Em tudo é possível ver o lado bom, em todos é possível identificar virtudes. A busca e a confiança no bem, a ciência de que Deus rege o mundo, é a disseminação da paz. Os grandes guerreiros, os reis belicosos, os importantes orgulhosos, mesmo os pobres revoltosos, todos passam e retornam para ter novas experiências, tudo para que se harmonizem com Deus, com a vida, pacifiquem-se, para que sejam dignos de serem chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A felicidade não é uma doação gratuita, como a paz pressupõe perseverança em sua conquista. É necessário estar disposto a combater o bom combate. Aceitar que o reino dos céus precisa ser implantado na terra. Aceitar com tranquilidade a condição de perseguido, sem se sentir uma vítima, a fim de que a justiça se implante. Os inocentes que sofrem com fidelidade à justiça divina merecem a felicidade celeste. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Feliz quem aceita se sacrificar como um coroamento de sua fé, ser puro, sem aparatos de pureza, viver o correto, sem se importar com a chacota alheia, que pode considerar a criatura íntegra como ingênua ou tola, servir ao Cristo com abnegação, testemunhá-lo sempre por atos, quando necessário com palavras. Todos os que viveram o bem até hoje foram perseguidos. O reino de Jesus ainda não é deste mundo. Precisamos viver no mundo sem ser do mundo, ser de Jesus e ajudá-lo a implantar seu reino de justiça e misericórdia. Então, já é o paraíso que se instala na alma. Amélia Rodrigues segue em sua análise das bem-aventuranças prometidas, com sua linguagem poética e tocante. Fica o convite para que todos leiam o capítulo que comentamos hoje e reflitam sobre ele. Espero que a conversa tenha sido interessante. Até uma próxima oportunidade e que Jesus nos abençoe.